Comentário bovino. Muito bem, senhorita. Para mim, eu tenho um problema com fração. Bem, a coisa é que o Z ou a Y, ou seja, a reta que está no meio, é o cara que divide o ângulo em partes iguais, então significa que esses dois ângulos são iguais, certo? Uhum. Então, você pode igualar as duas coisas. Então, você tem Sim. problemas com frações? Não, você tinha problemas com frações. Você me parece ser muito esperta, as coisas difíceis você está fazendo. Fração é coisa de criancinha. Então, se é coisa de criancinha, você já pode aprender tranquilamente. Primeiramente, né, vamos igualar a parada aqui. Agora a questão é, de fato, tem frações. Então, uma forma de resolver isso é todo mundo virar fração, assim. Uhum. Virar fração com o mesmo denominador. Você tem que ter isso em mente. Agora você pode estar se perguntando, tá, mas por quê? Eu vou te explicar por quê. Imagina que você vai na pizzaria com uma amiga e você está com fome. Ah, essa é a minha caneta. E você está com fome, você vai lá, você pede uma pizza, ela pede outra pizza, você está com fome e você come um pedaço de pizza e a sua amiga também come um pedaço de pizza. Mas, obviamente, os pedaços de pizzas não são do mesmo tamanho, né? Você está falando de uma pizza que foi cortada pela metade, você comeu um pedaço, sua amiga cortou em 4 e comeu um pedaço. Daí vocês chegam em casa e perguntam para vocês quantos pedaços vocês comeram. Se você responder 2, está errado, concorda comigo? Uhum. Então, de alguma forma, você tem que representar isso apropriadamente, matematicamente falando, no caso é com frações. Uhum. Essa fração aqui é um meio, por quê? Porque é um pedaço de uma pizza que você comeu 2 pedaços, certo? Certo. Então, o cara de cima indica quantos você pegou e o cara de baixo, enquanto você repartiu igualmente aquele inteiro que você está trabalhando, que no caso aqui é a pizza. Uhum. Aqui, mesma coisa, no outro caso, né? Ela cortou em 4 pedaços, pegou um. Mas você ainda não consegue somar, né? Porque basicamente os pedaços não são do mesmo tamanho. Esse é o problema aqui. A gente repara isso, né? Como é que eu vou somar se esse pedaço é maior que aquele? Faz sentido. Então, de alguma forma, eu tenho que repartir essas pizzas para que os tamanhos de pedaços fiquem do mesmo tamanho, certo? Certo. Eu posso fazer, então, o seguinte, ó, cortar no meio. Quando eu faço isso, eu como 2 pedaços, ou seja, eu multipliquei por 2 o que eu comi. Mas eu também multiplico por 2 a quantidade de pedaços que eu cortei, certo? Uhum. Era 2, ficou 4. Em cima era 1, ficou 2. Agora dá para somar, né? Você comeu 2 pedaços de uma pizza cortada em 4, enquanto sua amiga um de uma pizza cortada em 4 juntas. Vocês comeram 3 de pizzas cortadas em 4. Perceba que o número de baixo não muda, né? Uhum. Porque o número de baixo ele simplesmente indica a quantidade de pedaços que vocês cortaram, né? As pizzas, né? Ah, mas são 8 pedaços. Não, você tem que pensar em quantos pedaços foi cortado o inteiro. Vocês estão trabalhando, que é uma pizza, no caso. Então, vocês cortaram a pizza, você a sua e ela dela em 4 pedaços. Uhum. Ok? Então, vocês comeram 3 de pizzas cortadas em 4, mais um pedaço vocês teriam comido uma pizza inteira. Tudo bem? Pegou a ideia? Uhum. Muito bem. Perceba que nem sempre é tão óbvio assim, né? Tipo, imagina que você tivesse, né, comido uma pizza aqui e tal, sua amiga também, mas você comeu metade e ela comeu um pedaço de pizza de uma pizza que foi cortada em 3. Aqui eu não posso fazer simplesmente a mesma coisa simples que eu fiz de cortar no meio, né? Ah, Uhum. professor, eu quero 3 pedaços. Então eu pego e corto aqui. Errado. Porque tu vai ter 3 pedaços de tamanhos diferentes, né? Tem um pedaço bem maior que os outros 2. De tamanhos de pedaços iguais. Então, Maite, você precisa encontrar alguma forma de cortar as duas pizzas na mesma quantidade de pedaços. Que no caso aqui, uma que são 2 e que são 3, é 6. Não por acaso é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Né? O mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6, certo? É o Uhum. primeiro número que aparece na tabuada do 2 e do 3 ao mesmo tempo, certo? Uhum. Lembra disso? Lembra de tudo isso que eu estou falando? Sim. Então tá bom. Perceba, se eu cortar aqui, agora eu tenho uh, 6 pedaços iguais. Tá, não ficou tão igual assim, mas é porque, né, meu desenho tá feio. Mas, né, a ideia é essa.
Olha só, igualzinho, né? Aham. Então, se você tinha comido um pedaço, né? Agora você comeu três. E se a sua amiga tinha comido um pedaço de pizza, né? Aqui entre os pretos, tá vendo? Um Aham. pedaço de pizza. Nessa pizza que tinha se cortado em três, agora ela comeu dois pedaços. A pizza cortada em seis, certo? Entendi. Três de seis, dois de seis também. Ao somar, 5/6. Quase uma pizza inteira de novo, né? Uhum. Pegou a ideia? Por isso que a gente tem que fazer o mínimo múltiplo comum. Porque só assim a gente consegue pegar pedaços de pizza igual na hora que a gente está fazendo a soma da fração, sacou? Entendi. Então, por isso que a gente vai pegar essa parada aqui, ó, e vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum de quem está nas partes de baixo dos denominadores, para que a gente corte isso em pedaços de pizza de mesmo tamanho. Pegou a ideia? Ah, mas aqui não tem nada, coloca um aqui. Quando não tem nada, você coloca um, belezinha? Aham. Muito bem, então, quem será que é o mínimo múltiplo comum de 4 e 2? Se você não sabe isso de cabeça, você pode fazer aquela conta lá, meio de sexta série. Aham. 2 1 2 2 vezes 2 4. Oh, é o próprio 4, né? O primeiro número que aparece na tabuada do 2 e do 4 ao mesmo tempo é o 4. Então, Uhum. eu tenho que pensar o seguinte, tá, eu preciso que apareça 4 na parte de baixo, da mesma forma que aqui apareceu 6, porque a pizza foi cortada em 6, e aqui apareceu 4. Aqui eu multipliquei por 2, tá vendo? Para virar 4. Aham. O que eu tenho que multiplicar pelo 4 para virar 4? Tem que multiplicar o número 1, né? Uhum. 1 vezes 4 não muda nada, concorda comigo? Então, multiplico 1. O que eu tenho que multiplicar por 1 para virar 4? O próprio 4. Uhum. O que eu tenho que multiplicar por 2 para virar 4? 2. Perceba que eu multiplico em cima e embaixo para manter a igualdade. E aí, na hora da pizza lá, né? Você tinha Aham. comido 1/2, depois virou 2/4, porque você comeu aquele pedação lá que a gente cortou depois, né? Para fazer análise. E aqui, 4 também. Eu Uhum. preciso que na parte de baixo todo mundo tenha o número 4. Então, vai ficar 5x sobre 4. Aqui vai ficar menos 80 sobre 4. Ali vai ficar igual a 2x sobre 4. E aqui vai ficar 160 sobre 4. Agora, qual que é o grande lance? A gente joga fora esses caras e fica só com quem está em cima. Fica só com quem está em cima, sacou a ideia? Ah, tá bom. Daí fica muito bom de trabalhar, né? Porque daí já deixou de ser uma conta de fração, não é mesmo? Aham. Daí é só isolar o x aqui, like sexta, sétima série. Será que você consegue isolar o x aqui para mim, encontrar o valor do x para mim, por favor? Ahn, Todo mundo que tem x vai para um lado, né? Você já fez isso hoje, né? Aham. Todo mundo que tem x vai para um lado, quem não tem vai para o outro lado. Aí você junta quem tem x, passa dividindo, aquela história toda, né? Aham. Então tem que fazer aí. Quando você terminar de fazer essa continha, me manda uma foto, tá? Tá bom. Sem pressa. Pronto. Opa, fez a conta? Aham. Pode me mandar fotinho.
Opa, aqui já temos um primeiro problema. Uhum. Agora que você está na escola, né, no ensino médio, você não pode mais fazer essas coisas bagunçado assim, tá? Daqui para frente, toda vez que você for fazer uma conta, você precisa de um caderno só para isso, um caderno só para as tarefas, entendeu? O Uhum. caderno não custa R$ 2. Então, isso não é problema. Você vai lá, compra um caderno e toda vez que eu te pedir alguma conta, você vai fazer nesse caderno, vai deixar muito organizado o dia que teve as contas e tal. Porque se você fizer nessa folha aqui, você não vai conseguir pegar ela depois para estudar, entendeu? É uma bagunça. Tá muito zoado aqui, você precisa de uma folha só para isso. Então vai por mim, não é frescura não. Eu consegui melhorar muito meu aprendizado de matemática quando eu comecei a ser mais organizado. Agora vamos ver se a sua conta está certa, senhorita. Sim, está certinho, parabéns. Então encontramos o valor de x igual a 80. Agora, oh meu Deus, o que é isso? OAB, OM, é a bissetriz de OAB, OM, OAB, dessas duas aqui. Ah, sim, sim, sim. Bem, eu não quero te dar muitas dicas, porque você parece bem esperto, se pensar um pouquinho, você vai conseguir fazer essa aí. Não quer dar uma tentada antes de eu falar o que tem que fazer? É, o X é igual a 14, não é? Não. Não. É... Peraí. Bem, eu vou fazer uma coisa aqui por você, Aham, mas eu não queria ter fazendo. Eu tá. acho que você tem que pensar as coisas sozinho. Falando nisso, me diz uma coisa, quando que será a sua prova? Então, ela vai ser quinta-feira. Você tem que aprender as coisas para conseguir fazer sozinho na prova. Eu posso passar o dia todo fazendo conta aqui para você, para mim, é meu serviço. Só que eu quero que você aprenda, e a gente nunca aprende se a gente só vê os outros fazendo, entendeu? Se a gente não pôr a mão na massa, não vai dar certo, né? Eu posso ver Uhum. quantos vídeos de medicina eu querer aqui, mas só ajudando um doente que eu vou virar médico. A coisa é o seguinte, esses ângulos vermelhos são iguais, porque nós estamos falando aqui de A, O, B, né? Então esses Uhum. ângulos vermelhos são iguais, a bissetriz está aqui. Só que ele também falou que esse carinha aqui é igual também, ó, né? Ou Aham. melhor, que o OM é a bissetriz desse carinha. Então também você pode igualar esse carinha com esse, né? Opa, com esse aqui, certo? Uhum. Só essas partezinhas, entendeu, Maite? Sim. Então eu já te dei a dica que eu queria dar, agora é contigo, eu não falo mais nada. Então pegue um caderno, faça a conta no caderno, que eu não quero ver bagunceira em cima de desenho e de folha de livro, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Olha, eu acho que eu tô tendo um pouco de problema vendo por onde é que eu começo. Bem, nós já entendemos que quando a gente está falando de bissetriz, os ângulos são iguais, certo? Aham. Então quem é o ângulo vermelho? Bem, do lado esquerdo é x mais 2x, não é? E do lado direito é quem? O Y menos 6 mais 14. Exato. Agora você tem que fazer. Bem, daí você dá um jeito nessa equação, isola o x, alguma coisa assim, né? Uhum. E agora faz o mesmo para verde. Daí você vai ter duas equações com as duas mesmas incógnitas, x e y. E daí você vai resolver um sisteminha, entendeu? Você vai poder, por exemplo, isolar o x numa equação e jogar na outra, e assim você encontra o valor da letrinha, beleza? Aham. Então, beleza, vai lá, tente lá, puxe da memória, vai dar tudo certo, força.
Tá, eu acho que eu cheguei no sistema. Agora eu dei uma travada porque eu não sei se tá certo. Me manda uma foto do seu sistema, então. Ai, 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 ai. Não, é um Y. Tá, ó. Se você não lembra como faz isso aqui, minha amiga, eu vou te dar uma dica. Ahn, Você pode subtrair uma equação da outra. Nessa brincadeira, o Y já desaparece, né? Ou Aham, você pode, por exemplo, isolar o Y na primeira e substituir na segunda. Sacou a ideia? Isole o aham, Y na primeira, tu vai ficar. Bem, vai lá, eu acho que você sacou a ideia, né? E assim você vai encontrar o valor do X, tá bom? tá. Tá, aí ficou 3x menos, entre parênteses, Eu 2x acho que mais. você consegue terminar a continha sozinha, tá? Quando chegar no valor de X e de Y, pode me ligar, não precisa me dizer o passo a passo. Na hora da prova eu não vou estar lá para te dizer se está no caminho certo, entendeu? Tá bom, Então, tente fazer sozinho. Se errar, não tem problema. tá.
Olha, eu tentei fazer de subtração, vou te mandar uma foto. Eu acho que não dá certo. Você poderia ter tentado fazer a substituição, né? Todas as Então, técnicas chegam na mesma resposta. eu tentei fazer de substituição, só que aí eu dei uma travada. Tudo bem. Resolver sistema é muito importante, mas a gente vai aprendendo juntos. Por algum motivo o X desapareceu na tua conta, não entendi por quê. O X sumiu, não entendi por que o X sumiu. Bem, vamos lá. Nós temos essas duas equações aqui. Daí 2x igual a y menos 3. Vamos simplificar as coisas. Vai ficar 3x. Quis passar os números para lá, então vou fazer que nem você fez. Igual a 8, né? 3x menos y. 14 menos 6 é 8, né? E aqui, 2x menos y igual a menos 6. Tudo bem? Era isso aqui mesmo, né? Tudo bem até aqui? Sim. Então você pode subtrair as duas equações. Vamos. 3x menos 2x. 3 menos 2 é 1. Então vai dar 1x, que a gente só escreve x, certo? Uhum. Menos y menos menos y. Menos com menos dá mais. Então vai ficar menos y mais y, que é 0. Uhum. E 8 menos 6, 8. Menos com menos dá mais, 8 mais 6, 14. Então x é 14. Eu não sei de onde você viu que era 1. Uhum. Daí, uma vez que o x é 14, você pode ir em qualquer uma das equações ali e encontrar o valor do y, tá? Uhum. Por exemplo, na primeira, que veio coisado assim. No lugar do x eu vou colocar 14. Então vai ficar y igual a 3 vezes 14 menos 8. 3 vezes 14 é 42. 42 menos 8, 34. Tá bom? Uhum. Então tá aí as duas respostas. Ah, professor, mas eu não gostei de fazer com equação. E de fato nem sempre é muito fácil de fazer, tá? Uhum. E nem sempre é evidente. Então, você isola. Vamos isolar o y aqui. Concorda comigo que vai ficar y igual a 3x menos 8? Sim. Ótimo, então agora eu venho aqui na outra e no lugar do y eu coloco 3x menos 8, só isso. Eu apago o y, tá vendo? E Uhum. coloco o que o y é, 3x menos 8. E agora resolvo essa conta. Né? Vai ficar quanto? 2x, não muda nada, esse menos age em todo mundo ali, menos 3x, menos com menos, mais 8, igual a menos 6. Tudo bem até aqui? Uhum. Menos x igual a menos 14. Ó, então x é 14. Da mesma forma que eu tinha obtido 14 antes. Uhum. E agora é só pegar esse 14 e jogar aqui, por exemplo, que você chega no valor do y. 42 menos 6, ou melhor, 42 menos 8, 34 de novo. Beleza? Uhum. Entendeu como é que resolve o sisteminha? Entendi. Então tá bom. Então eu vou pedir para você fazer um sisteminha. Deixa eu Ah, bolar um aqui. Vai ser 4x menos 2y igual a 5. E aqui 3x menos 7y igual a 2. Ó, Maite, eu não garanto que não vá dar fração aqui, tá? Mas não tem problema nenhum se der fração, beleza? É só fazer a uhum. continha com fração que nem a gente aprendeu. Multiplica, certo? Beleza?
Uhum. Eu vou fazer o seguinte também. Eu vou salvar aqui o que foi feito, vou lhe enviar, e você pode usar isso como referência para resolver o problema. Eu vou te dar aí até as 3 da tarde para que você tente fazer sozinho, erre o que tiver que errar, não tem problema, e me manda. Porque Uhum. errar comigo é que nem quando você vai no médico. Não é melhor que a gente esteja com dor quando vai no médico do que chegar Uhum. lá e não saber dizer onde é a dor? Então, quando você erra, eu sei onde é a dor, sacou? Então, faça isso e mande a foto do jeito que for, beleza? Tá bom, Já volto. Vou no banheiro e já volto. tá bom.
Meu Deus. Parece que você enviou algo. Enviei. Vamos dar uma olhadinha. Meu Deus, eu não sei nem o que aconteceu no meio dessa conta. Você tinha que ter isolado o Y, não dois Y. Bem, tudo errado. Vou pôr uma mais fácil para você fazer, tá bom? Depois a gente volta para essa difícil. Vamos lá. 2x menos y igual a 4. X mais y igual a 6. Pode ser? Pode ser. Agora fica um pouco mais fácil, né? Uhum. Tá bom. Então, eu recomendo que vocês olhem o y na primeira. Uhum.
Quando você tiver algo, é só enviar, tá bom? Tá. Ah, então você tem algo, vamos ver aqui. Eu tinha acabado de terminar. Você usou o Y, aí você pegou esse Y e jogou aqui, daí por algum motivo o positivo virou negativo, não entendi. Então, eu tava na Mais dúvida. 2x virou menos 2x, não entendi por quê. Pode me explicar qual foi a tua ideia aqui? Eu tava na dúvida se esse mais afetava alguma coisa dentro do parágrafo. Eu achei que não. Só que, pelo jeito que eu tinha feito, aí eu comecei a achar que sim. Mas por que afetaria se é mais? É a mesma coisa que eu ler x mais 2x mais menos 4. Que o mais faria o 2x virar menos. Não faz sentido, né? Certo? Faz sentido. Uhum. Dá pra ver que você tem bastante dificuldade nessas coisas aí ainda. Coisas da base que são mais simples do que o que tu vinha fazendo. Tem que treinar mais. Daí tá errado, tá? Bem, eu vou fazer aqui. A gente pode isolar o y aqui, já que foi essa a ideia. Vai ficar... Bem, vou fazer passo a passo. Eu vou deixar o y sozinho e vou passar o 2x para o outro lado. Ele troca de sinal, certo? Uhum. Agora eu vou trocar o sinal de todo mundo. Pronto, dá para escrever desse jeito. Agora eu venho aqui e substituo. No lugar do y eu vou colocar menos 4 mais 2x. Uhum. Então, x mais menos 4 é menos, porque mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. Certo? Uhum. Então, eu vou ficar com x mais 2x, 3x, passo 4 para o outro lado, fica 10. Então, x é 10 dividido por 3. Concorda comigo? Sim. E agora é só achar o y. Ah, mas tem fração. Fazer o quê, né? Tem fração. Na matemática tem fração. No lugar do x eu tiro, coloco 10 terços. Vai ficar menos 4 mais 20 terços. Menos 4 é a mesma coisa que menos 12 sobre 3, mais 20 terços, né? Porque 12 dividido por 3 não dá 4? Uhum. Tá boada, né? Daí vai ficar menos 8 por 3. Então tá aí as respostas, tá? Mas assim, tem que dar uma estudada melhor nesse assunto, beleza? Uhum. Muito bem. Nós tivemos essa aula só. Tomara que a gente faça mais, beleza? Uhum. Porque senão, talvez você chegue na prova e não dê tão bom, né? Tomara que a gente faça mais uma aula até a tua prova de quinta. Eu tenho uns horários aí, tomara que tua mãe queira. Beleza? Beleza. Então, beleza. Eu vou falar com ela depois, mas é isso aí, a aula foi bem legal até. Deu para Uhum. fazer bastante exercício, né? Uma próxima aula, talvez amanhã, a gente possa fazer mais exercícios do teu livro, tá bom? Uhum. Então, tá bom. A gente se fala. Tchau, tchau. Valeu.